Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom at your right side at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs de Cristo. Neste momento falo-vos do meu quarto, estou aqui deitado na minha cama, porque vou-vos mostrar algumas imagens através do meu computador. Hoje vou falar acerca de um artefacto bastante misterioso, de facto um bocado de tecido, vamos assim dizer, e este item tem sido o artefacto mais estudado na história da humanidade. Já vai em centenas de milhares de horas de estudo de roda deste bocadinho de tecido. O Sudário de Turim diz-se que, acredita-se que, a igreja ainda tem um pronunciamento oficial, mas acredita-se que é o sudário, portanto o tecido em que Jesus foi envolvido quando foi sepultado. Portanto, naquele tempo enterrava-se os mortos desta maneira, envolvia-se com um tecido de linho e assim o corpo era depositado. Portanto, no túmulo. E portanto, este pedaço de tecido que vocês já vão ver tem uma imagem marcada, não é? E acredita-se que é Jesus Cristo pela imagem que está ali demarcada. Parece que realmente foi um homem crucificado e sofreu grandes agonias, sofreu flagelações, grandes feridas, de grande derramamento de sangue. Vê-se que tem feridas na cabeça, uma ferida profunda no peito, feridas nos punhos, também nos pés. Portanto, é realmente interessante e quero-vos aqui, com este vídeo, já que estamos no tempo da Páscoa, esta é a primeira semana do tempo da Páscoa, demonstrar para vocês realmente que Deus pôs várias indicações de que realmente enviou o seu Filho à Terra, Jesus Cristo, para nos salvar. E este tecido mostra exatamente isto, de que realmente Jesus existiu, sofreu uma morte tremenda e no fim ressuscitou. Este tecido não só prova que a morte de Cristo, mas também a ressurreição. Vocês já vão ver porquê. Então, eu vou aqui pôr a câmera virada para o meu computador. Espero que vocês estejam a ver bem. Não sei se calhar com a luz do computador, não sei se vocês vão conseguir visualizar bem. Aqui, portanto, isto é todo o tecido, todo o sudário. Portanto, não sei se conseguem ver, mas aqui tem uma imagem, aqui é as costas da pessoa, portanto aqui a cabeça, as costas e depois as pernas por aqui abaixo. Do outro lado, portanto, este tecido envolvia, portanto, esta parte era a parte de trás da pessoa. Portanto, o tecido fazia assim e depois virava do avesso. Portanto, virava aqui, esta parte que vocês estão aqui a ver, já é a parte da frente do indivíduo que está retratado. Aqui depois tem estas marcas aqui, não é? Estas marcas aqui foi devido a um incêndio, portanto, na igreja em que este tecido estava reservado. Portanto, são as marcas exatamente disso. Vou aqui aumentar para vocês verem um bocadinho melhor. Aqui já podem reparar, por exemplo, isto aqui, já conseguem talvez ver que há uma cara, há aqui os braços, vocês reparem aqui as mãos agarradas uma à outra. Não sei se vocês conseguem ver, está aqui melhor. Reparem que esta mão já se consegue ver aqui no punho, já há aqui uma ferida, já há aqui um derramamento de sangue profundo, não é? Realmente foi, diz que foi então o prego que espetou aqui Jesus Cristo, portanto, à cruz. Vamos passar a outra imagem. Esta imagem é assim um bocadinho desfocada, parece que não
não nos diz nada, mas os cientistas depois tiraram uma fotografia e revelaram um negativo da fotografia e realmente foi impressionante o resultado. Vejam vocês, aqui de alto a baixo, está aqui a fotografia negativa, o negativo de... Né? Agora vocês já podem ver melhor, não é? Como vê-se realmente bem um corpo, não é? Temos ali uma cara, temos ali o peito, temos as mãos, as pernas. Esta aqui é a parte de trás. Vê-se aqui todas as costas, tem aqui essas pequenas flagelações, não é? Tudo. Até também nos braços aqui e tal. Por aqui abaixo. Portanto, vejam lá bem como é que realmente isto é impressionante. Não é? Isto realmente encaixa exatamente como na descrição dos Evangelhos. Os cientistas já contaram essas flagelações todas, acho que passa das 100, não é? Realmente como os Evangelhos anunciam. É? Vou aqui fazer também zoom. Vocês vejam bem, olha aqui as mãos, como está, olha aqui os flagelos, olha aqui o peito, olha aqui a cara. Vejam lá como é a cara de Nosso Senhor, não é? É realmente impressionante. Aqui a parte de trás, as costas, olha, vejam lá as flagelações que estão aí marcadas. Vamos passar à frente para outra imagem. Aqui fizeram uma reconstrução detalhada da imagem de Jesus. Portanto, esta aqui do lado esquerdo é a imagem que está no sudário. Isto é um reflexo de luz. É a imagem que está no sudário. E depois ao lado fizeram uma reconstrução, portanto uma aparente como seria o rosto de Cristo realmente através desta imagem. Vejam lá como é o poder da tecnologia que temos, como pode. Olha para este olhar penetrante. Vejam lá, tal e qual como está no sudário. Reparem aqui, não é? Reparem aqui em cima, olha as várias feridas dos espinhos, da coroa de espinhos, ali derramamentos de sangue e tudo. Vamos passar à frente. Esta realmente é uma reconstrução em 3D daquilo que o sudário nos apresenta. Vejam lá a quantidade de flagelações que Cristo teve que sofrer. Estamos acostumados, meus irmãos, a ver crucifixos todos assim, não é? Que Jesus só ali com as feridas nas mãos e a ferida no pé e a ferida no lado. Mas vejam realmente o que é que aconteceu, não é? Muitas vezes só me lembro, olhando para esta imagem, só me lembro daquele filme de Mel Gibson, não é? A Paixão de Cristo. Não é? As pessoas pensam que é o exagero, não sei o quê, mas aquele filme foi realmente inspirado através desse sudário. Não é? Portanto, não é exagero nenhum, meus irmãos, o que está lá naquele vídeo. Vejam lá as marcas. Vejam lá como Cristo. Vocês pensam, a gente pensa que foi pouca coisa. Vejam lá como foi a flagelação de Cristo. Não admira que as pessoas tinham horror em olhar a Cristo subindo o Calvário, não é? E chorarem e tudo. Aqui um crucifixo reconstruindo aquilo que se vê no sudário. Vejam, aqui vê-se com bastante detalhe as pernas, não é? Todo o corpo. É interessante, aqui vê-se também, não sei se conseguem ver, dá para ver as flagelações, porque no tempo dos romanos havia um instrumento de tortura, não é? Um chicote, mas um chicote que fazia assim, tinha três vamos assim dizer fios, não é bem fios, mas prontos, mas no fim tinha em cada fio tinha 3 bolinhas, e aqui a imagem não é de muita boa resolução, mas dá para ver
os 3 fios e as 3 bolinhas no fim e dá para ver aqui bem. Aqui é uma imagem lateral. Vejam lá que Jesus também foi agarrado a um poste, não é? E todas as batidas foram de trás. Aqui dá para ver que os fios vêm de trás e depois acaba aqui com os bolinhos. Portanto, vê-se que foi mesmo flagelado. Portanto, de trás para a frente. É assim, mas imagem está acostumados, como disse, que os crucifixos muito limpinhos apresentam um Cristo que não sofreu muito. Mas vejam lá, aqui dá para ver melhor o pormenor. Olha aqui a ferida bem aberta quando o soldado espetou a lança. É? Vejam lá, olha as tais que estava a referir. Estas marcas, era assim. E isto é o que está no sudário de Turim. Vejam os ombros estavam os ombros aqui apresentam umas feridas bem profundas, bem, não é? Que isto foi os ombros carregaram a cruz, não é? Carregaram a cruz até ao Calvário, mais ou menos. E portanto, como é que isto então, por exemplo, este sudário, como é que isto também prova a ressurreição? Porque esta imagem, mas lá está, como é um foto negativo, ninguém consegue explicar como é que, porque esta tecnologia, esta coisa de foto negativo, uma imagem desta maneira, só estudante de fotografia, como é que isto, há 2000 anos havia esta tecnologia, ninguém sabe explicar bem. Ninguém sabe explicar. Já analisaram, já determinaram que isto não é pintura, já determinaram que realmente é sangue, não é tinta vermelha nem nada, que isto não é. Isto que está aqui, esta imagem, isto é mesmo sangue que está aqui. Estas marcas são mesmo sangue humano, já determinaram isso, exatamente. Não conseguem explicar como é que esta imagem ficou tão nítida assim, já a hipótese de que esta imagem sofreu uma explosão de luz e a luz depois ficou demarcada no tecido, portanto no tecido, neste linho. Portanto, uma explosão, vejam lá, já se fez em um laboratório até com lasers e coisas para tentarem recriar esta imagem. Imagina, não se conseguiu recriar perfeitamente, de modo perfeito, esta imagem. Ninguém ainda consegue recriar o que está aqui o que mostra este sudário, meus irmãos. É o mistério desta coisa. Por isso que é o artefacto mais estudado na história da humanidade. É esta coisa. Ninguém consegue. E lá está. Os cientistas dizem que foi uma explosão de luz. O que é que isto prova? Prova exatamente a ressurreição de Cristo. Foi uma explosão de luz. Foi o corpo de Cristo voltou à vida, não é? Mas, irmãos, é impressionante. Devo-vos aqui um site, não é? O site é em inglês, mas aqui abaixo do vídeo vocês podem ver. Vou-vos deixar aqui o site onde realmente está sempre a ter updates, portanto novidades acerca de análises deste sudário. E vocês vão ver as coisas mais impressionantes. Está em inglês, mas também há uma opção para clicar lá, mas portanto traduz para espanhol, não há português, mas dá para perceber também um bocadinho de espanhol, porque o espanhol é parecido com o português. O site é www.shroud, ou seja, shroud.com. Vocês podem ver realmente todas as notícias, as análises, as coisas misteriosas que ninguém sabe como é. Há coisas que apontam tudo para realmente que isto seja o tecido que envolveu Jesus Cristo, não é? Porque no princípio, nas primeiras análises a sério, houve datações erradas do tecido, não é? Fizeram datação de carbono, mas foi numa parte em que realmente foi sofreu consequências do tal incêndio lá de 1800 e tal, 1500 e tal, já não sei como é, já estavam a dizer que aquilo não era tecido nenhum do primeiro século,
portanto, a pedir-se de Jesus, mas isto depois foi-se descobrindo que essa datação foi errada. Enfim, vocês podem ver tudo isso. E espero, meus irmãos, que este vídeo vos tenham elucidado, tenham dado uma nova perspectiva e que possam vos dar um alento à fé, não é? De que realmente Jesus existiu e a ressurreição existiu. Também deixei já agora vídeos que eu fiz já, acho que foi o ano passado, de como provar realmente que Jesus ressuscitou. Deixei tudo aí abaixo do vídeo, vocês podem ver esses sites, esses vídeos, isso tudo, e que possam transmitir aos outros, não é? Viva Cristo Rei! Até para a semana, se Deus quiser.